Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então, que assim seja. Vamos então hoje, aproveitando essa linda oportunidade que estamos todos aqui presentes, mais um sábado, né? Hoje é o primeiro sábado de agosto, não é isso? Onde começam os cursos, começa o infanto, né? Então, quer dizer, o pessoal que estava de férias agora vai ter que voltar lá suando, né? Não vai ter jeito. E nessa bênção divina em que estamos todos aqui, sabendo que a espiritualidade maior nos trouxe, ela nos acompanha, faz com que estejamos aqui. Nós muitas vezes nos resvalamos, né? Nos escorregamos às vezes nas nossas paixões, nas nossas vicissitudes, mas sejamos fortes, sejamos operantes, estejamos acreditando que vamos conquistar um novo processo nesse ciclo evolutivo que temos na nossa caminhada. E não faremos isso sem Jesus, sem o amparo do Mestre. Não faremos isso sem o amparo de José de Mocó e dos mentores espirituais que aqui na casa estão sempre sedentos, né, em nos ajudar, pois eles nos querem muito, eles se esforçam muito para que sejamos a mudar, para que sejamos a progredir. A gente tem que pensar assim: os espíritos protetores são como os nossos pais, nosso pai, nossa mãe, ou aqueles que, né, cuidam de nós, que nos criam, né, independente sejam pais e mães, que querem-nos muito bem, e por estes nos querer tão bem, eles querem e fazem o melhor de nós. E isso está em Emmanuel. Os espíritos de luz e os anjos da guarda, que são um mundo espiritual, eles nos querem muito melhor do que os nossos pais na Terra. Ou seja, são espíritos que caminharam conosco muitas e muitas existências e que querem ver o nosso progresso. Literalmente é um anjo da guarda, um espírito protetor. Então vamos estar fazendo hoje, não decepcionando esses espíritos, né, que fazem o possível para estarmos aqui, e vamos dando o melhor de nós. Errar, todos erramos. O que temos que fazer é pedir perdão e seguirmos em frente. É este o caminho que temos que trilhar. Pedir perdão, perdoando 77 vezes, não só os outros, mas as nossas falhas, e seguirmos em frente. Seguirmos com Jesus, entendermos de que o nosso caminho é amplo, não é um só. Se temos dificuldade neste ponto, haverá bifurcações, e bifurcações todas essas que levarão ao Mestre, que estará lá nos esperando, ao momento em que estivermos nos planetas, né, planetas de espíritos puros, e chegaremos lá, se Deus quiser. E hoje, gente, quem vai falar conosco para fazer a palestra é o nosso irmãozinho, o senhor Rinaldo. O senhor Rinaldo é especialista das palestras de Evangelho, né? E hoje ele vai mudar um pouquinho e vai falar sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Ele falou que vai arriscar e que vai trazer um trabalho bem bonito. Boa tarde. Boa tarde. Então, nós vamos falar hoje, né? Do livro Evolução em Dois Mundos, né? E essa obra, né, é a 11ª da coleção de André Luiz, né? Então, gente, dando sequência às palestras referentes às obras da coleção de André Luiz, nós vamos falar hoje então do livro Evolução em Dois Mundos, né? Como dissemos, é a 11ª obra. Até então eu estava pensando que seria a 10ª, né? Eu corrigi a dona Sandra e tal, e na realidade a 11ª. Bom, sem dúvida que as palestras, né? Ou melhor, as palestras não, desculpa, sem dúvida que as obras, né, da coleção do nosso irmão André Luiz são instrutivas, são excelentes, né, maravilhosas, né, e inclusive nos ensinam, nos trazem o conhecimento sobre a vida no mundo espiritual, né? E, como dissemos, né, aqui na casa tivemos diversas palestras sobre o assunto, né? Aliás, palestras foram feitas maravilhosas, né? E, como dissemos, hoje nós vamos falar sobre essa obra, né? A 11ª Evolução em Dois Mundos, né? Que para mim, né,
ao meu ver, pelo menos para mim, não sei, né? É uma das mais complexas, né? E sempre que possível e a gente tem oportunidade, a gente fala sobre algum capítulo dessa obra, né? E falar dessa obra é sempre um desafio, é um teste para mim, né? E a gente fez um trabalho, já a gente vai apresentar esse trabalho, né? Então, gente, essa obra, né? Solução dos Mundos, né? Na verdade, ela nos traz aí os ensinamentos, né? Conhecimento da vida no mundo espiritual, né? E, na verdade, inicialmente hoje, a gente ia falar sobre o livro Obreiros da Vida Eterna, né? E, pelo fato de estarmos lendo esse livro, Evolução dos Mundos, a gente acabou trocando, né? Trocamos sem problemas e resolvemos então fazer o livro Evolução dos Mundos, né? E a gente vai falar então especificamente dos itens F e G do capítulo 10. Item F, luta evolutiva. G, nascimento da responsabilidade, referentes ao capítulo 10, que nós já citamos, né, da obra em questão. Primeira parte do livro, justamente o capítulo que a gente estava lendo, né, na época, nos foi feito aí um convite, a gente acabou até de comentar agora, né? Então, gente, realmente, esse livro Evolução dos Mundos é um pouco complicado, tal, né? Pelo menos para mim. Como dissemos, né? Ele é difícil em alguns pontos e tal, mas também, claro, não é impossível de se ler, estudar, explicar, né? Assim como todos os outros. A gente vê na internet, temos aí vários trabalhos, estudos, palestras, né? E aqui na casa também é diferente. Temos aí os nossos palestrantes, os estudiosos, né? Estou falando há pouco do Rafael, né? Os estudiosos aqui da casa que também falam sobre o assunto, né? Sem problema nenhum, né? Então, é certo que a gente teve aí algumas dúvidas, né, na leitura desse livro, né? E pode ser que haja algumas divergências em algumas partes, né? Que é normal, depende aí da interpretação e do entendimento de cada um, né? Então, gente, nós procuramos abordar o conteúdo de cada item de uma forma simples e contamos aí com a colaboração de todos. Fiquem à vontade se quiserem fazer qualquer acréscimo ou observação, né? Pode ser, é possível, né? Esse trabalho que a gente vai apresentar é uma tentativa de se fazer um estudo mais profundo sobre a obra. Então, gente, é um resumo que a gente fez. A gente vai passar, então, né? A gente vai iniciar aqui a leitura com os protagonistas, os nossos irmãos, André Luiz, Chico Xavier. Continuamos ainda com a abertura que já é conhecida, né, da outra vez. A gente está falando de 10ª de 13 obras, mais ou menos, né? 11 de 16, né? A gente vai ver na parte final. O resumo. Em resumo, esse trabalho nos oferece, segundo André Luiz, um pequeno conjunto de definições sintéticas sobre a nossa própria alma imortal, a face do universo. A gente continua então apontando aí as obras, os livros, né? Faltando 3 aí, a Agenda Cristã, Projeto Espírita, tal, e Desinserção, né? Na época não colocamos. A gente volta a fazer um resumo, né? Pretende-se nesse estudo a busca da elucidação do texto do capítulo 10 da obra, especificamente os itens F e G, referente à luta evolutiva e ao nascimento da responsabilidade. Tendo em vista que a leitura pura e simples, sem devido aprofundamento, nos deixa à margem da riqueza da informação
que André Luiz nos pretendeu passar, né? Então, gente, esse estudo representa uma versão preliminar, passível de revisão. E nessa primeira proposta, a intenção é a introdução do estudo de forma organizada, cientificamente, abrangendo ações nossas, e após avaliações deverão ser completadas com outras obras referentes ao assunto. Foi o que fizemos. Depois de fazer, dar uma analisada, a gente, na parte final, nós vamos ver na visão da doutrina espírita, né? Vamos aí dar a explicação. Então, assim, quer nos parecer que a obra Evolução e os Mundos requer um estudo mais apurado, pode ser extremamente difícil, porém não é impossível de se estudar e comentar. Né? A obra em questão é de 58, ditada por André Luiz a Chico Xavier. Apesar da data da publicação, o assunto ainda é debatido quando devidamente há interesse no estudo mais organizado que se pretende aqui. Né? A gente vê pela internet, os trabalhos, estudo, há bastante lá, no bom sentido, né? Debate, né, entre os estudiosos, entre o pessoal, né? Dada a dificuldade do estudo desse livro. Né? Coloquei assim, quer nos parecer, mas realmente o livro Evolução não requer um estudo mais profundo mesmo. Né? Então, gente, nós vamos aí ao estudo. Né? Item F, luta evolutiva, exatamente como está no livro, né? Exatamente cópia do livro essa parte aqui. Né? Entre a alma que pergunta a existência que se expande, a ansiedade que se agrada ao espírito que responde ao espírito, no campo da intuição pura, esboça-se imensa luta. O homem que rascava a pedra, que se escondia na funda, escravizando os elementos com a violência da fera e matando indiscriminadamente para viver, estado pelos instrutores amigos, pelos irmãos espirituais, né, que lhe amparam a senda, passou a indagar sobre a causa das coisas, constrangido a aceitar os princípios da renovação e progresso, refugia-se no amor egoísta, na intimidade da prova, que lhe entretém o campo ímpio, ajudando-o a pensar. O homem que lascava a pedra que se escondia na funda, escravizando os elementos com a violência da fera, e matando indiscriminadamente para viver, eu estou voltando aqui, né? Estava dos instrutores da missa que ampara a senda, passou a integrar sobre a causa das coisas, constrangido a aceitar os princípios da renovação e progresso, refugia-se no amor egoísmo, na intimidade da prova, que ele entretém o corpo íntimo, ajudando-o a pensar. Observa-se tocado por estranha metamorfose, vê instintivamente que não mais se poderia guiar pela excitabilidade dos seus princípios orgânicos ou pelos apetites furiosos herdados dos animais. Desligado lentamente dos laços mais fortes que oprimiam as inteligências divinas, neste tutelar e desenvolvimento para que se lhe afine as diretrizes próprias, sente-se sozinho, esmagado pela grandeza do universo. A ideia moral da vida começa por Paleoclano. O sol propicia-lhe a concepção de um criador oculto no seio invisível da natureza. E a noite povoa-lhe a alma de ilusões nebulosas e pesadelos imaginários, dando-lhe a ideia de combate incessante em que a treva e a luz se irradiam. Abraça os filhinhos com entendimento feroz, buscando a solidariedade possível dos semelhantes na selva que o desafia. Mentaliza a constituição da família e padece na defesa do lar. Os porquê lhe nasceram fragmentários insuflam-lhe aflição e temor. Percebe que não mais pode obedecer cegamente aos impulsos da natureza, ao modo dos animais que lhe comungam a paisagem, mas sim que lhes cabe agora o dever de superar os mecanismos como quem vê no mundo em que vive a própria moradia
cuja ordem requisita apoio e cooperação. A gente está falando com ele para dar tempo, né? Após essa explanação, né, que está aqui no livro do nosso irmão André Luiz, a gente, quando já havia fechado o trabalho, demos uma definição, no caso, antes de falar da definição preliminar, né? Ó, essa parte, a gente vê assim o seguinte entendimento: inicia o homem imensa transformação interior, é uma metamorfose moral, onde superar comportamentos instintivos é essencial. Aprende o homem que sua morada, o universo, é regida por leis que devem ser respeitadas. Viver e conviver, direitos e deveres são questionamentos que o fazem refletir e agir em consonância com essas leis. Então a gente dá essa definição aí preliminar, né? Havia um tempo, pelo que ele quis dizer, era isso, não sei se é isso, eu acho que a concepção, modo de entender, havia um tempo que não existiam casas, que o homem primitivo morava em cavernas. Houve um momento que ele sentiu a necessidade de evoluir. Antes era um grosso, vivia no paleolítico, ou seja, da caça e da pesca. E com o passar do tempo vai imaginando, mentalizando, e com o tempo vai modificando-se, aperfeiçoando-se e progredindo. Então, constitui família, surgem os filhos, parece os animais, constrói sua própria moradia, sempre com a ajuda dos benfeitores espirituais amigos. Assim avança o progresso. Quer dizer, tudo primeiro em cima, no alto, né? Primeiro espiritual, depois aqui. A gente mostra umas figuras aí, para descontrair um pouquinho, né? As cavernas, o homem primitivo e tal. Depois ele constitui a família, aparecem os filhos, né? Os amigos, o trabalho e tal, família em ação, né? Construção das diferentes moradias em diferentes lugares, né? Povoados, aldeias, vilas, casebres, choupanas, casas, né? Vilarejos, etc. E tal, né? Tudo isso é feito sempre com a intuição do plano espiritual, né? Vejamos agora os extrativismos em suas espécies, né? O extrativismo animal, o princípio é o mesmo do extrativismo vegetal. É feita a colheita sem as etapas prévias de domesticação e criação. São retirados os animais que vivem soltos e livres da natureza. Tem por objetivo a obtenção de carne, couro, óleo e outros. Pecuária. Ser humano cria, doméstico e cuida para que o gado se reproduza. Pecuária possibilita que sejam produzidos alimentos e bens importantes na nossa sociedade, como o leite e seus derivados, o couro e a carne. É importante saber que existem vários tipos de gado. A gente vê aí na figura abaixo, agrupamento, né, dos animais criados no campo para serem domesticados e no comercial, né? Por exemplo, o uso doméstico, a gente vai ver aí à direita aqui, né, o pônei, tem o cão, o gato e tal, né? Para uso comercial, a gente vai ver à direita, né, os leitões, né? Boi, vaca, etc. Tal, né? Essa parte que a gente citou, ou seja, produzidos alimentos para a nossa alimentação, a gente vai ver no livro Missionários da Luz, no capítulo 4, um importante diálogo, né? Interessante palestra, um interessante diálogo feito entre o instrutor Alexandre e André Luiz a respeito. Já é outro assunto, a gente não vai entrar no detalhe, né? Mas a respeito disso, da casa, do povo e tal, né? Então, fica aí esse, né? Aí nós vamos para o item G, segundo consta exatamente do livro, Evolução em Dois Mundos, né? Nascimento da responsabilidade. A ideia de Deus, iniciando a religião, a indagação enunciando a filosofia, a experimentação anunciando a ciência, o instinto de solidariedade prefigurando o amor puro e a sede de conforto e beleza, sede de conforto e beleza, inspirando o nascimento das indústrias e das artes. Eram pensamentos nebulosos
torturando-lhe a cabeça, inflamando-lhe o sentimento. Nesse conceito de forças, a morte passou a impor angustiosas perquisições e, internando seus entes amados em sepulcros de pedra, o homem rude, a iniciar-se na evolução da natureza moral, perdido na desértica vastidão do paleolítico, aprendeu a chorar, amando e perguntando para ajustar-se às leis divinas, a lhe esculpirem na face mortal e invisível da própria consciência. Foi então que, em se reconhecendo ínfimo e frágil diante da vida, compreendeu que perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo, princípio da responsabilidade da revelação. Exatamente como fosse do livro, como nos propôs o André Luiz. Aí a gente, posso fechar aí o trabalho, que já havia feito até de inflação, fizemos aí uma outra estudadinha, e colocamos assim essa definição, Há uma evolução da natureza moral, onde os sentimentos que nascem no íntimo do homem tentam se ajustar às leis divinas. A ideia de Deus faz surgir a religião, os questionamentos da filosofia. A consciência se desenvolve num aprendizado constante, onde o livre-arbítrio torna o homem responsável. Percebe-se ele que é dono do próprio destino. Assim podemos também definir preliminarmente, como está aí escrito, Início da religião. Nossa evolução moral passa pelo caminho das religiões. Como uma das religiões mais antigas da humanidade, encontradas no Paleolítico, temos o totemismo, que se baseia em um determinado grupo de pessoas, chamadas totens, plantas e objetos naturais sagrados, como animais e plantas. Nós apontamos o início das indústrias e das artes, o estímulo para o trabalho. Nós colocamos umas figuras, dando margem aí às religiões, cristianismo, budismo, diferentes religiões, cada país, existem muitas outras mais, A seguir, as atividades industriais e agrícolas foram pensadas, planejadas para a vida no planeta. Pensadas e planejadas no plano espiritual. Depois, o homem primitivo teve intuição, como a gente tem até hoje. A gente sabe, nós estudamos tudo que é criado. Por exemplo, vamos dizer, a televisão apareceu aqui em 50, mas muito antes já tinha no plano espiritual. Sim, o computador e todos os demais objetos e tal, todo vem de Deus, gente? Não é preciso dizer. A gente vai falar também da agricultura, atividade pela qual o ser humano prepara o solo, planta sementes, muda-se, cultiva o solo e colhe, gerando produtos destinados à nossa alimentação e fabricação de outros produtos. Plantação do café, sim. Embaixo falhou aí a plantação da banana, eu coloquei no trabalho, uma moça que fez para mim colocou. Mas é banana, Pecuária, aí embaixo, pecuária e extrativismo, conforme a gente já falou, pecuária inclui a criação de bois, vacas, ovelhas, galinhas, outros animais. E fornece também produtos como carne, leite, ovos, também couro e lã, para a fabricação de sapatos, bolsas e roupas. Aí também a gente pode ver o diálogo no Dicionários da Luz, capítulo 4, Fica, depois vocês dão uma olhadinha para ver, Então, é verdade. Extrativismo é retirada de recursos da natureza, como ferro, alumínio, madeira, borracha, sal e ouro. A pesca também é considerada extrativismo, dependendo da maneira como são realizadas. Algumas dessas atividades de extração degradam muito lugar do ocorre. Tu vai ver ao lado extrativismo mineral, a retirada de recursos minerais naturais diretamente da terra e do solo marinho, com o uso de máquinas apropriadas para tal, desenvolvidas especificamente para cada ambiente. Tu vai ver na figura a retirada do ferro, alumínio,
no mar, nas lagoas, retendo sal, né? Extrativismo vegetal, muito comum confundido com agricultura. Na agricultura existe um processo de plantio, cultivo e colheita. No extrativismo vegetal é retirada a vegetação disponível na natureza, que não é o fruto do plantio funcional. Ao lado, aí embaixo, né, na direita esquerda, a gente vai ver extração da madeira e tal. Aqui é da pesca, né? Essa pesca é considerada extrativismo, mas tinha também a pesca do homem primitivo, né? Eles pegavam aquelas troncos de árvore, com a pedra fazia aquelas lanças, você sabe disso, né? E iam no mar, no rio para pescar. Isso, o homem das cavernas, né? Os primitivos. Pode ser que seja nós. Então, gente, posto tudo isso, a gente vai ver agora, né, o estudo que fizemos, visão sobre o prima da doutrina espírita. Os dois últimos itens, luta evolutiva e nascimento da responsabilidade, que compõe o capítulo 10, palavra e responsabilidade, nos faz refletir sobre a importância do intercâmbio entre os planos em que nos situamos. É buscando o estudo do Espiritismo que nos esclarecemos. Aprendemos que há necessidade constante de desenvolvimento, no processo de aprendizagem e trabalho, para que a harmonia interna e externa estejam presentes. Alguns itens trafados. No campo da intuição pura, reportando ao livro Espiritismo e Conhecimento, encontramos o capítulo 7. No homem, a resposta aos estímulos é mais complexa. Já adquiriu a palavra pensamento contínuo, a livre escolha. Portanto, capta o homem os estímulos de acordo com o seu estágio evolutivo, sintonizados com seus interesses e desejos. Captar de estímulos excita a emotividade e produz percepções, ideias e imagens mentais bem definidas, uma vez que o ser humano já é um ser que possui um passado e inúmeras conquistas. A resposta imediata não é ação, mas uma sucessão de percepções, consciência de objetos e relações no mundo circundante, que a mente sintetiza num todo significativo, a intuição. Esse todo, com significado, a intuição é o conhecimento que a criatura possui acerca do estímulo apresentado. Prefigura uma ação, dando margem a que o intelecto proceda a associação de ideias. A partir de então, a vontade libera mecanismo que desencadeia a ação. A ação gera influências. O ajuste à realidade, em essência, quer a ação dirigida à manutenção da ordem e da harmonia, produção ao bem geral. Essa é a imensa luta que o homem tem que entender. Segundo o André Luiz, o homem luta consigo mesmo. É a reforma íntima que estamos a construir todos os dias. No decorrer da nossa evolução pela lei da reencarnação, desde que adentramos a fase humana. Continuando, né, gente? Ainda, em Espiritismo e Conhecimento, idem, intuição e razão não constituem dois caminhos distintos de edificação do conhecimento. Entrelaçam-se no mesmo processo. Também não são faculdades absolutas, são incapazes de nos fazer alcançar o conhecimento absoluto. Importa construir, sim, conhecimento, mas o conhecimento edificado por valores que se harmonizam, se equilibram. Em Espiritismo e Obsessão, vemos o homem, ao sentir-se responsável, ao ter que tomar suas próprias decisões, ao ter que tomar, né, suas próprias decisões, refugia-se do amor à família, cujo bem-estar é garantido pelos bens que possui. Nascem as primeiras noções de moral e produtividade. Desenvolvimento das ciências naturais, desligados da noção do espírito,
instituiu como lei fundamental a reger a vida, princípio de luta, noções de acaso, seleção natural dos mais aptos. Fundamentado nesta crença, houve o recrudescimento de muitos males, luta de classes, desequilíbrio, indiferença, miséria, desdegradamento das forças motoras. A reencarnação, entretanto, vem estabelecer que o que rege o mundo é uma vontade amante, eliminando o acaso, subordinando tudo ao governo das leis pelas quais ela, vontade amante, governa. E as leis que governam o mundo são leis de ordem e harmonia, segundo as quais os espíritos evoluem para realizações e no desenvolvimento constante da cooperação e dos auxílios mútuos entre si. Isto significa crescer em sabedoria e amor. Emmanuel nos diz: sabedoria e amor são duas asas que levarão o homem aos cimos da espiritualidade. André Luiz nos brinda uma distinção entre cultura e sabedoria. Adquirir cultura, conhecimento, é formar concepções atualizadas sobre um assunto. Assuntos estes mutáveis e variáveis, portanto estáveis. Por sabedoria, entende-se o saber pertencente àquela camada mais profunda da sapiência, que se estabiliza, se identifica com as leis da vida, e que a alma vai armazenando no seu caminho em marcha para a vida imortal. Emmanuel, Consolador, 197. A iluminação que nos deixa a ascensão por indicar-nos a correta conduta. E por amor, o adiantamento moral, o domínio do sentimento, cuja edificação e iluminação, conduzidas pelo plano maior, através da revelação profética ou mediúnica, é tarefa da religião. Sabedoria e amor, evoluindo, ambos extremados na educação. No que se refere à sabedoria, adquire o significado de aquisição de experiência, realização de aprendizado, aperfeiçoamento de raciocínio. E no que se refere ao amor, toma o sentido da extensão, da compaixão, da solidariedade, da confraternização, da bondade, da gentileza e da afabilidade, a reger o campo das boas maneiras. Emmanuel Rodrigues. Recebendo os dons do pensamento contínuo, do livre-arbítrio da vontade, a criatura humana defronta-se com duas sendas: a das manifestações inferiores, conduz ao abismo, buraco, e das construtoras de aperfeiçoamento, vicissitude, Deus em cima. Questão de escolha, questão de responsabilidade. Ainda, Emmanuel, trabalho é o caminho para o crescimento espiritual. A ociosidade e o repouso excessivo são corrosivos das energias salutares, mas trabalham para a produção do bem geral. Não há circunstâncias adversas, injúria, calúnia, mágoa, obstáculo que possam resistir aos antídotos da ação desenvolvida nas faixas superiores da moral. O trabalho dos que trabalham servindo chama-se humildade e benevolência, esperança e otimismo, perdão e desinteresse, bondade e tolerância, carinho e amor. E somente através dele o espírito caminha na senda da ascensão em harmonia com as leis de Deus, buscando aí sua evolução. Assim devemos ser nós, em nosso aí, no dia a dia, buscar nos aperfeiçoar cada vez mais para chegar até o Pai. O universo é um todo de forças dinâmicas que expressam o pensamento do Criador, fluido cósmico, criação divina, espíritos, matérias e energia. Agora, gente, nós vamos, para finalizar, passar umas imagens e mensagens, de umas figuras das pessoas que estão buscando a sua evolução, assim entendiam, esse trabalho. Essas imagens, fotos, são lá do Vietnã, nós vamos dar uma olhadinha. Você se acha infeliz? Você pensa
irresistível, abaixo, né? Você acha que o seu salário é baixo? Você acha que tem poucos amigos? Dizia a figura do soldado na guerra com um cão, né? Ao lado das pessoas, os apuros, né? Passam, né? Você reclama sobre o seu sistema de transporte. Há um meio de transporte que certas pessoas usam lá, né? Passam em cima nos abismos, no morro, as redes, né? O pessoal para ir ao trabalho, tal, com criança. Ao lado a senhorinha, né? A vida é injusta com você. Abaixo você acredita que esse é um trabalho exaustivo? O trabalho do nosso irmão na bici, né? Levando lá os palhos, os palheiros. Ao lado do trabalho em si. Odeiam verduras, eles morrem de fome. O carinho de seus pais cansa você, eles não têm nenhum. Vê a menininha e a diferença com o outro, né? Não está agradecido por ter uma cama para dormir. Eles gostariam de não acordar. Ainda está reclamando. Observe a sua volta e seja agradecido por tudo que você tem nessa vida passageira. Nós somos afortunados, nós temos muito mais do que precisamos para ser felizes. Vamos tentar não alimentar esse ciclo sem fim de consumismo e imoralidade, no qual essa sociedade moderna e avançada esquece e ignora os outros 2 milhões de irmãos e irmãs. Vamos evoluir em 2 mundos. Só ir para frente. Já passou o ouro? Já. Desculpa, fiz uma atrapalhada. Estou nervoso, exato. Isso é uma São Paulo, né? Aproveite sua vida como ela é. E lembre de sempre agradecer a Deus por tão grande generosidade e misericórdia. Jesus esteja sempre conosco. Um agradecimento aí, né? Agradeço a todos vocês que aqui estão, os queridos irmãos e amigos da instituição José de Mocó, pela paciência, pelo estímulo, a aprendizagem e pelo entusiasmo que encontrei em cada olhar. Sempre, né, gente? Toda vez que a gente fala, a gente vê entusiasmo e também sempre o incentivo dos nossos irmãos aqui da instituição José de Mocó, motivo pelo qual a gente é sempre muito agradecido. Carinho especial a você, instituição. A gente vê as referências, né? E, gente, para finalizar, né? A gente tem que enaltecer o trabalho da nossa irmã, da Sandra, que nos propôs essas palestras sobre as obras, né? De André Luiz, muito legal, né? E compreender o conhecimento que nos traz André Luiz é sempre uma aventura maravilhosa. Haverá sempre novos caminhos a percorrer e um motivo a mais para a gente prosseguir, né? Então, gente, nós vamos encerrar, né? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo o mentor espiritual da casa, José de Mocó, né? E agradecer também o nosso irmão André Luiz pela oportunidade. Grato a todos, né? A gente apresentou esse trabalho, né? Vamos ver, espero que tenham aproveitado, né? Não sei, a gente sabe da dificuldade que estava comentando, né? Então, não sei se deu aí para entender, bem legal. Mas, obrigado a todos, valeu.